Boa noite, irmãos. Nós vamos começar o nosso estudo dessa noite. Gratos ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Como nós temos experimentado já nesses últimos meses, né? Nós começamos aí falando nos últimos dias, depois passamos para falar das últimas semanas e agora falamos dos últimos meses que temos experimentado de pandemia, das nossas atividades parcialmente suspensas. Mas mais uma vez nós estamos gratos ao Senhor por termos a oportunidade de estarmos juntos, mesmo que virtualmente, podendo aprender a palavra do Senhor, podendo aproveitar muito bem o nosso tempo. Nós poderíamos estar utilizando esse tempo nosso de durante a pandemia para fazer muitas outras coisas que não edificam, ou poderíamos também aproveitar para ficarmos aí para baixo, lamentando, né, o que tem acontecido. É claro que felizes nós não estamos, né, totalmente felizes com a situação, mas nós temos o privilégio de estarmos felizes com o Senhor, né? Lembrando o hino 108 que nós cantamos na igreja, né, que diz que sou feliz com Jesus. E essa é a nossa grande bênção, esse é o grande privilégio que nós temos. Sofrer por causa de política, economia, pandemia, comércio fechado, desemprego, todos nós sofremos. Sejam ímpios, sejam os crentes, mas nós que conhecemos a Jesus, podemos dizer que nós somos felizes com Jesus, porque tendo o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós temos a maior bênção de todas. Nós temos, na verdade, tudo aquilo que nós precisamos. Nós podemos dizer seguramente, como o salmista diz no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor, nós não precisamos de nada mais. Estamos satisfeitos. É tudo que nós precisamos para ter uma vida completa e uma vida bem-aventurada. Então, graças a Deus, nós estamos nos reunindo mais uma vez para estudar a palavra do Senhor juntos, para meditar na palavra, para aprender como fazer um uso melhor das Escrituras, não para sermos melhores cristãos, não para sermos melhores presbiterianos, mas para sermos melhores no aprendizado do próprio Deus. Conhecer as Escrituras não é a mesma coisa de conhecer as doutrinas presbiterianas. Conhecer as Escrituras é conhecer a verdade, é conhecer a Deus, ao seu Filho Jesus Cristo, por iluminação do Espírito Santo e crescermos assim na graça e no conhecimento do nosso Deus. Então, são todos, né, bem-vindos os que estão acompanhando conosco esse estudo, os que estão acompanhando ao vivo, aqueles que verão esse vídeo depois, são todos bem-vindos e nós vamos iniciar essa quinta parte, né, esse quinto estudo da nossa série Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. Um estudo que nós temos empreendido para termos uma leitura proveitosa das Escrituras, principalmente quando falamos na leitura do Antigo Testamento. E a nossa oração, o nosso desejo é que essa série de estudos não seja meramente informações que nós vamos colhendo, mas seja uma maneira de nós aproveitarmos melhor a palavra de Deus, esse livro rico que nós temos nas nossas mãos, que nós possamos aproveitar. Então, nós vamos começar o nosso estudo, nós vamos fazer uma oração, pedindo ao Senhor que nos ilumine durante esse estudo para que a nossa compreensão nos faça crescer espiritualmente e amadureça a nossa fé. Então, todos que estão nos acompanhando, seja aqui da Igreja de Barroso, da Igreja de São João ou de quaisquer outros lugares, vamos fechar os olhos e vamos falar com o Senhor nesse instante. Senhor, nós bendizemos o teu santo nome por esse privilégio que o Senhor nos deu de termos, ó Pai, essa possibilidade de abrirmos a tua palavra, aprendermos, conhecermos mais o Senhor, ó Deus, conhecermos mais a tua palavra e aquilo que o Senhor revela de si mesmo por meio da tua palavra. Somos gratos, ó Pai, por esse dia, por esse privilégio que temos e pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo nos ajude, nos ilumine, ó Deus, para que, mais do que informações agregadas, nós tenhamos a verdade diante de nós e tenhamos entendimento da verdade e do impacto dela nas nossas vidas. Nos ajude, nos abençoe durante esse estudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como nós temos feito nas últimas semanas, no decorrer do estudo, aqueles irmãos que tiverem alguma pergunta, alguma observação, alguma opinião e queiram participar,
São muito bem-vindas as participações durante o estudo e os irmãos podem colocar aí nos comentários aqui do Facebook, que nós vamos acompanhando, vamos tentando, na medida do possível, responder. Eu gostaria de, antes de começar, fazer uma brevíssima recapitulação daquilo que nós estamos estudando. Nós estamos entendendo que o Antigo Testamento é palavra de Deus tanto quanto o Novo Testamento e que nós podemos aprender o Evangelho e aprender sobre a pessoa de Jesus no Antigo Testamento, não como no Novo, porque o Novo é uma revelação muito mais clara a respeito do Evangelho, a respeito da pessoa de Jesus. Mas o Antigo Testamento não está descartado. O Antigo Testamento não é um livro antiquado ou um livro que não tenha utilidade mais tanto para a salvação quanto para a edificação do povo de Deus. Mas o Antigo Testamento, quando lido a partir do Novo Testamento, a partir da revelação que Deus faz em Cristo Jesus, nós podemos olhar para o Antigo Testamento e perceber que as verdades do Evangelho estão fundamentadas ali. O que nós temos falado desde o início é que isso tanto é verdade que o livro que Jesus e os apóstolos usaram para pregar o reino de Deus, o Evangelho e a vinda de Jesus Cristo foi o Antigo Testamento. Então, a igreja primitiva ela está fundamentada na pregação dos apóstolos, baseada no Antigo Testamento, mas apontando sempre para Cristo. Quando nós pensamos nessa preocupação de apontar os textos do Antigo Testamento para o Evangelho de Jesus Cristo, é para fugir de uma leitura do Antigo Testamento que se torne moralista. É muito comum pegar textos de leis, de profetas, narrativas do Antigo Testamento e fazer uma leitura tão somente moralista daqueles textos, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. É claro que a lei ela é muito forte no Antigo Testamento, no entanto, a lei não é um ente em si mesmo, mas nós vamos ver no Novo Testamento que a lei justamente apontava para a necessidade de Cristo. Então, todo o nosso esforço nessas últimas semanas, quem está acompanhando esse estudo e não acompanhou os anteriores, podem ir na página da Igreja Presbiteriana Central, tanto no Facebook quanto no YouTube, que esses estudos estão lá, todos estão disponibilizados, você pode assistir. Então, a nossa intenção é essa, abrir o Antigo Testamento e saber que nós estamos diante da Palavra de Deus que é viva e eficaz, a Palavra de Deus que é inspirada por Deus e útil para a nossa salvação e para a nossa edificação. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje. Lembrando que quem tiver perguntas, opiniões ou queira participar, pode fazer pelos comentários aí do Facebook, ok? Hoje nós vamos começar mais uma parte e como nós temos feito, nós faremos uma introdução, uma breve recapitulação, faremos uma introdução com alguma dica de leitura de como melhorar o nosso estudo e a nossa leitura do Antigo Testamento, de toda a Bíblia, na verdade, né? E depois nós pegaremos um texto e aplicaremos um daqueles métodos que nós já vimos em estudos passados. Então, se você ainda não viu, veja os estudos passados que nós falamos da tipologia, como as coisas no Antigo Testamento apontavam para uma realidade maior. Nós vimos na semana passada uma interpretação por analogia, coisas que aconteciam no Antigo Testamento que são análogas ao Evangelho e à salvação em Cristo Jesus. E hoje nós vamos pegar um texto, no nosso estudo de hoje, e também fazer uma interpretação desse texto do Antigo Testamento, mas apontando para Jesus Cristo, um método ligeiramente diferente do método que nós fizemos nos dois últimos estudos. Então, nós vamos começar o nosso estudo tratando aí de Jesus e o Evangelho no Antigo Testamento. Essa imagem que está na tela aí, nós sabemos que o quarto mandamento, segundo os nossos símbolos de fé são interpretados, o segundo mandamento diz que nós não devemos fazer imagens das pessoas da Trindade, né, representá-las, porque qualquer imagem das pessoas da Trindade elas ficariam à mercê da criatividade humana. Mas essa imagem que está na tela é um mosaico, é uma obra de arte existente e nós colocamos ela na apresentação tão somente porque ela faz parte da capa do livro que nós estamos usando como base. O texto que nós estudaremos hoje até não está nesse livro, não,
mas o texto que nós comumente estamos usando usa essa imagem, esse mosaico, justamente trazendo a ideia de que o Antigo Testamento, partes do Antigo Testamento vão formando aquilo tudo que é revelado no Novo Testamento em Cristo Jesus. Então hoje nós vamos começar o nosso estudo e eu gostaria de fazer uma breve recapitulação sobre aquilo que nós já falamos enquanto maneiras de facilitar a leitura das Escrituras. Nós vimos uma primeira dica de leitura deixa eu só ligar a câmera. Nós vimos uma primeira dica de leitura, como melhorar a nossa leitura bíblica, que foi fazer a leitura de um texto, de determinado texto, várias vezes e em diferentes versões ou diferentes traduções. Então, uma primeira dica que nós demos é que para a leitura se tornar mais compreensível, para um melhor aproveitamento, o ideal é que nós não leiamos um texto, o qual nós queremos estudar ou meditar, apenas uma vez, mas que nós façamos uma leitura várias vezes desse texto e em traduções diferentes, porque palavras, sinônimos vão aparecendo e vão nos ajudando a compreender melhor esse texto. Uma segunda dica que nós demos foi ler o texto dentro do seu contexto. Então, se eu tenho uma narrativa, eu tenho que ler essa narrativa dentro do contexto histórico no qual ela foi escrito, também dentro do contexto literário e do contexto teológico. O estudo da semana passada explica todos esses três aspectos melhor. Ler o texto dentro do seu contexto ajuda muito a compreensão do texto. Se eu pego uma perícope de um evangelho, eu tenho que entender que ela faz um sentido dentro do contexto maior. Então, ler o texto dentro do contexto nos ajuda a interpretar melhor o texto bíblico. Na semana retrasada, nós estudamos o texto de Êxodo, capítulo 14, do versículo 5 ao versículo 31. É a travessia de Israel no Mar Vermelho e a morte dos egípcios no Mar Vermelho. E nós fizemos uma interpretação tipológica, mostrando como essas realidades da libertação da escravidão de Israel, ali saindo do Egito, como vários aspectos apontavam para uma libertação maior que viria depois por meio de Cristo Jesus em favor da igreja, em favor daqueles que ele escolheu para serem o seu povo. E na semana passada nós estudamos o livro de Ruth. Não foi um texto específico, mas nós pegamos toda a história de Ruth, os 4 capítulos, pegamos alguns textos para narrar a história e nós entendemos que aquilo que aconteceu com Ruth, conhecer a Deus, temer a Deus, abandonar a vida pagã e idólatra e servir ao Deus de Israel, é análogo àquilo que acontece com o homem ou com a pessoa quando conhece ao Senhor Jesus, teme ao Senhor Jesus e passa pela conversão, ou seja, abandonando a vida passada, abandonando os ídolos, os deuses passados e servindo ao Senhor. Então nós vimos na semana passada o texto de Ruth numa interpretação analógica. Então, técnicas que nós usamos até mesmo sem perceber. Quanto melhor nós usarmos técnicas de interpretação para ler a Bíblia, mesmo essas técnicas que nós usamos sem mesmo perceber, melhor será a compreensão da nossa leitura. Um exemplo muito claro de que nós usamos essas técnicas sem perceber é quando nós lemos os evangelhos, aquilo que Jesus fez, nós não tomamos aquilo como uma alegoria ou como uma fantasia, nós entendemos que é história real, é uma narrativa. Ao passo que quando nós pegamos os salmos e aquelas imagens que o salmo usa, nós não tomamos aquilo como literal. Nós entendemos que é uma imagem, uma figura de linguagem para explicar aquilo que o salmista está pensando, porque são estilos literários diferentes. E existe, curiosamente, um livro da Bíblia, se não dois, que existem 2 livros da Bíblia. Deixa eu só ver aqui. Existem 2 livros da Bíblia que as pessoas confundem uma coisa com a outra, que é Daniel, na segunda metade do livro de Daniel, e o livro de Apocalipse. São livros que as pessoas confundem, às vezes não sabem se ali está falando de algo literal, não sabem se está falando de algo fantasioso, se está falando em sentido figurado, se está usando figura de linguagem ou se é aquilo mesmo. Então, o livro de Apocalipse e a segunda metade do livro de Daniel são alguns livros que às vezes as pessoas se confundem aí na interpretação.
Mas hoje eu gostaria de dar uma outra dica de interpretação, uma maneira pela qual nós utilizamos melhor o texto bíblico. Leia um texto completo, independente do seu tamanho. O que eu quero dizer com isso? Ler um texto completo, independente do seu tamanho. Uma coisa que facilita muito a nossa interpretação bíblica, o entendimento de um texto, o que aquele texto está querendo nos ensinar, é quando nós não pegamos apenas parte de um texto, mas nós pegamos o texto inteiro, seja ele de 3 versículos, seja ele de 3 capítulos. O que eu quero dizer é que os livros bíblicos são uma unidade. O livro dos Salmos é uma unidade, o livro de Mateus é uma unidade, Apocalipse é uma unidade, mas normalmente essas unidades elas são divididas em pequenas unidades, pequenas partes que formam um todo. Então, se eu vou pegar um texto para ler, eu quero aprender sobre esse texto aqui. Então, eu devo ler aquela narrativa completa, ou aquele salmo completo, ou aquela estrofe completa. Por exemplo, no livro de Provérbios, nós encontramos muitos textos que apenas um versículo estão fechados ali o seu assunto. Provérbios tem versículos de 2 linhas que não precisam do texto anterior ou do texto depois para nós entendermos e aprendermos. Diferente das narrativas. Eu não posso pegar Mateus, por exemplo, ou Lucas, ou Êxodo, e pegar 2 versículos para aprender alguma coisa, porque vai ficar mais difícil de compreender, tendo em vista que eles estão dentro de um todo maior, de uma narrativa maior. Então, cada livro da Bíblia tem uma especificidade. Um salmo, por exemplo, eu posso pegar o Salmo 119 e ler uma perícope só, 8 versículos, porque o Salmo foi estruturado assim, de 8 em 8. Agora, se eu pego 2 versículos do Salmo 119, pode ser que eu fique sem compreender alguma coisa que o salmista desejava porque eu não li o todo. Agora, eu estou falando isso não querendo dizer que temos que ler textos grandes, mas eu tenho que ler textos inteiros, sem pensar apenas uma parte daquele texto, porque a interpretação pode ficar prejudicada. Eu trouxe aqui 3 exemplos de uma leitura curta, uma leitura média e uma leitura longa. Então vamos lá. Um texto curto, Salmo 133, do versículo 1 ao versículo 3. Esse salmo é conhecido de praticamente todos nós e esse salmo é muito curto. Nós podemos ler nesse salmo: Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos! É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Então, olha bem, 3 versículos. Esse salmo é formado por apenas 3 versículos, mas esses 3 versículos são um todo. Nós podemos pegar esses 3 versículos e meditar, estudar, ensinar, pregar esses 3 versículos que não vai ter problemas ou dificuldades na interpretação. Ele tem em apenas 3 versículos, ele tem uma introdução, ele tem o desenvolvimento dividido em 2 pontos e ele tem uma conclusão, mesmo tendo um texto sendo curtinho. Então, se eu pego apenas um primeiro versículo, ou o segundo, ou o terceiro, e leio de maneira isolada, não seria uma interpretação tão boa quanto ler o texto todo. Mas nós temos também textos médios, que não são nem 3 versículos, mas são um pouco mais, mas que também a leitura se torna melhor, a interpretação, o aprendizado para nós se torna mais proveitoso se nós lermos todo. Isaías capítulo 35, 1 a 10. É um texto que eu preguei na igreja algumas semanas atrás, e esse texto, todo esse capítulo 35, ele tem apenas 10 versículos, e é um texto que nós devemos lê-lo de maneira completa. Ficou atrás ali do título, mas esse texto nós não vamos ler só para economizar um pouco de tempo. Mas esse texto, se nós pegarmos versículos isolados, olha só, se eu pegar o versículo e dizer o seguinte: a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Se eu pegar só esse versículo, eu posso entender algumas coisas nesse versículo. Eu posso entender algumas verdades nesse versículo, mas eu vou entender fora do contexto no qual ele foi escrito, inspirado por Deus. Então, se eu leio todo esse capítulo, eu tenho uma compreensão melhor. É claro que esse capítulo, assim como todos da Bíblia, estão ligados aos capítulos anteriores e posteriores, mas sendo ele uma unidade,
eu posso então ter um proveito melhor se eu ler, meditar e estudar todo esse capítulo. E eu gostaria de oferecer aqui uma outra sugestão também, mas agora de uma narrativa longa. Aqui eu coloquei poucos versículos, mas olha só que interessante esse texto. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia e, aplicando-lhe saliva aos olhos e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe: Vês alguma coisa? Este, recobrando a vista, respondeu: Vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então, novamente, lhe pôs as mãos nos olhos e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido. E tudo distinguia de modo perfeito. E mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: Não entres na aldeia. Eu gostaria que alguém colocasse nos comentários aí por que Jesus precisou tocar duas vezes nesse homem para ele ser curado. Coloque alguém se arrisca no comentário. Eu já preguei nesse texto, tem mais tempo, não sei se alguém vai lembrar, mas se arrisca alguém aí. Por que Jesus curou esse homem tocando nele duas vezes? Jesus muitas vezes curava sem nem tocar, só com a palavra dele, ou mesmo ele não precisava tocar. Aquela mulher enferma que sofria de hemorragia, ela tocou em Jesus e foi curada. Jesus mandava e a pessoa ficava curada, Jesus mandava e a pessoa ressuscitava, como foi com Lázaro, como foi com o filho da viúva de Naim. Jesus tocava no olho de alguém e passava a enxergar, tocava no ouvido de alguém, o surdo passava a ouvir. Mas esse texto nos mostra Jesus precisando de dar dois toques no homem, como se ele completasse. Ele tocou uma vez, ele enxergou mais ou menos, e aí Jesus precisa tocar de novo para que ele volte a enxergar normalmente. Por que será, irmãos, que Jesus precisou fazer isso? Aguarda aí alguma sugestão nos comentários. Nós não saberemos por que Jesus fez isso se nós não observarmos o contexto, mas dessa vez o contexto é bem grande. O contexto vai pegar capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8. E esse texto é um texto difícil, é um desafio para nós entender onde começa e onde termina essa narrativa maior que Marcos está desenvolvendo para chegar nesse ponto do porquê que Jesus cura tocando duas vezes. Então, se nós observarmos os versículos posteriores, do versículo 27 em diante, Jesus vai falar assim: Quem dizem as pessoas que eu sou? E os discípulos vão dizer: uns dizem João Batista, uns dizem Elias ou outro dos profetas. E Jesus pergunta para eles: Mas quem vós dizeis que eu sou? Então os discípulos respondem: Tu és o Cristo. Esse é o final da narrativa. Se nós formos lá no capítulo 6, nós vamos ver Herodes com medo daquilo que Jesus estava fazendo, porque ele achava que era João Batista que tinha ressuscitado, ele havia mandado matar João Batista. E lá no capítulo 6, Marcos começa dizendo assim: Alguns diziam que ele era João Batista, outros diziam que ele era Elias, ou algum dos profetas. Então, olha bem, o capítulo 6 tem essa informação de que as pessoas, olhando para Jesus, não viam quem ele era. E o final do texto, no final do capítulo 8, os discípulos olham para Jesus e veem quem ele é. Então, do capítulo 6 ao final do capítulo 8, é uma narrativa só, e esse texto, essa narrativa nos ensina por que Jesus teve que tocar nesse homem duas vezes para ficar curado. Não vou responder, vou aguardar alguém arriscar aqui nos comentários a resposta. Então, o que eu estou querendo mostrar com isso é que quando nós lemos um texto inteiro, uma narrativa inteira, um salmo inteiro, mesmo que seja um versículo, como eu citei o exemplo de Provérbios, nós temos uma interpretação muito mais proveitosa das Escrituras. É diferente de separar um versículo, pensar um versículo, tirá-lo do seu contexto e nós vamos interpretá-lo mal. Eu usei esse exemplo semana passada. Se eu apenas retirar o versículo que diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, eu farei uma leitura, uma interpretação e, consequentemente, uma aplicação equivocada desse texto. Então, para uma melhor leitura, nós precisamos ler o texto na sua inteireza, né? Ler o texto de maneira completa.
Bom, tendo passado essa dica de leitura aqui, de interpretação, nós vamos passar para o nosso texto de hoje para tentar encontrar Jesus e o Evangelho num texto do Antigo Testamento. Antes, a Aparecida está dizendo: será que o cego não tinha fé para ser curado? Bom, se nós pensarmos que a culpa, vamos dizer, está no cego, então nós vamos dizer que ele tinha meia fé e depois ele exerceu outro tanto de fé e que, na verdade, o poder de ser curado ou não estava no cego. Então, o problema não é necessariamente no cego, porque senão a virtude de ser curado vem dele. O Israel está dizendo, para confirmar que ele era Cristo e podia fazer milagres. Ok, e tinha poder para fazer milagres. Ok, mas aí esse texto complica mais ainda, porque se ele faz milagre para mostrar que ele é o Cristo e tinha poder de fazer milagre, como que agora falta poder para ele fazer milagre? Ele precisa tocar 2 vezes no cego para ele voltar a enxergar. A Aparecida está dizendo, para chamar a atenção das pessoas que estavam acompanhando o mestre. Ó, a Aparecida está começando a chegar perto do motivo do porquê de Jesus ter curado o cego com 2 toques. Então vamos caminhando aí, mas se ninguém responder, não sei, talvez no final eu falo, mas vou deixar os irmãos quebrarem a cabeça aí. Antes de nós encontrarmos o Evangelho e Jesus Cristo, a sua obra salvadora, no Antigo Testamento, vamos fazer uma breve lembrança do que é o Evangelho e quem é Jesus. O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para pagar pelos pecados de todos quantos confiem nele para a salvação, sendo declarados justos por meio da fé, vivendo agora em paz com Deus como parte do seu povo. Então, quando nós falamos de evangelho, nós falamos de uma mensagem que mostra ao homem pecador que ele está debaixo de juízo e de ira de Deus pelos seus pecados, mas que se ele crer no Filho de Deus como Salvador, essa ira não é colocada sobre ele, ao contrário. Ele é salvo pela obra de Cristo e ele agora vive em paz com Deus. Então, essa é a mensagem do Evangelho. E quem é Jesus? Jesus é aquele que completa o Evangelho, que dá o significado para o Evangelho. Jesus é o Filho de Deus que se encarnou, tornando-se o único mediador entre Deus e os homens, capaz de cumprir, em favor daqueles que veio salvar, as exigências da lei que os aprisionavam debaixo do pecado e da ira de Deus, o Salvador. Então, quem é Jesus? Mais do que um personagem histórico, que de fato ele foi, Jesus é aquele que vem exercer aquilo que o Evangelho promete. O Evangelho promete que Jesus salva e perdoa os pecados e tira a culpa e a condenação daqueles que nele creem. E Jesus é esse, o Filho de Deus, que se torna o mediador, o único mediador, um único Salvador, e ele salva retirando a culpa e sofrendo o castigo daqueles que creem nele para a salvação. O Caio está dizendo sobre o cego lá que a multidão não estava crendo nos milagres de Jesus. Mas a multidão nunca cria. Se dependesse da multidão crer, Jesus não tinha curado ninguém, porque eles estavam lá de curiosidade, mas crer em Jesus mesmo era minoria. Então, também não é por aí não. Vamos lá, irmãos. Hoje nós vamos ler o Salmo 15. Como se aproximar do Deus terrível? Nós vamos ler esse salmo, interpretar o salmo, entender o que o salmo está querendo ensinar e depois nós vamos tentar encontrar nele o Evangelho, a mensagem do Evangelho e a obra de Cristo. Então, nós vamos começar a interpretação do Salmo 15 fazendo a leitura do Salmo 15. O tema daqui do nosso estudo é como se aproximar do Deus terrível. Diz assim o Salmo 15: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com a integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. O que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que jura com dano próprio e não se retrata. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Então, olha só, esse é o Salmo 15. O Salmo está falando de um relacionamento com Deus, de uma proximidade com Deus.
Algumas informações do Salmo, para nós começarmos aí a aprender a mensagem desse salmo e aplicar na nossa vida para a nossa edificação. O que eu estou fazendo aqui, irmãos, nós estamos estudando o salmo, né, e pensando no salmo, mas não é meramente um estudo do texto, não, é um estudo para nós, é um estudo para a nossa edificação. Eu não quero que nós olhemos para o salmo apenas para aprender o que fazer com ele, mas a intenção primária é que nós aprendamos a mensagem dele, o que ele fala para nós a respeito do evangelho e de Jesus Cristo. Então, algumas informações do Salmo. Primeiro, é um salmo, logo, uma linguagem poética. O Salmo, quando ele fala, ele usa algumas imagens, como nós veremos daqui a pouco, ele fala de tabernáculo, ele fala de monte, ele não está falando desses lugares de maneira literal. Por ser uma linguagem poética, ele fala desses lugares que eram lugares e imagens importantes para o povo de Israel. Ao falar de tabernáculo, ao falar de monte, eles já entendiam todo o contexto, então ele usa essas imagens para fazer referência a alguma coisa. Então o Salmo, nós devemos lembrar que ele tem uma linguagem poética. Algumas coisas nele são literais, por exemplo, a descrição daquele que pode estar na presença de Deus, ela é uma descrição literal. Ali não tem linguagem figurada. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, aquele que fala a verdade, aquele que é íntegro. Então ali não há linguagem figurada. Ali é o que deve ser feito mesmo. Mas o cabeçalho do Salmo, ele trabalha com linguagem figurada. Então o Salmo é uma linguagem poética. Outra coisa, o contexto histórico. O contexto histórico desse salmo ele é indefinido. Não temos condições de dizer quando ou sob quais circunstâncias Davi escreveu esse salmo. Muitos estudiosos, alguns estudiosos vão dizer que Davi escreveu esse salmo em algum momento que ele viu a manifestação da ira de Deus. Alguns vão ligar a escrita desse salmo àquele momento quando eles estavam trazendo a arca que os filisteus haviam tomado, os bois tropeçam, a arca vai cair e Uzá, que estava seguindo a arca, coloca as mãos na arca para não cair. E ele morre, Deus o mata porque era proibido tocar na arca de Deus. Então, alguns vão dizer que Davi escreveu esse salmo quando ele tem diante de si uma manifestação da ira de Deus. Mas isso é apenas uma suposição. O contexto histórico não há ali nenhuma informação que nós podemos entender com certeza quando foi escrito. Nós sabemos que é um salmo anterior porque fala de tabernáculo, ou seja, falando de tabernáculo, provavelmente o templo ainda não havia sido construído. Então é de Davi e no seu ministério antes de ter ainda o vislumbre do templo. Além disso, a base teológica do salmo é o Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso é o quê? Que mesmo sendo um poema, ou mais especificamente, mesmo sendo um cântico, um saltério, mesmo assim, mesmo tendo linguagem poética, o texto tem uma mensagem teológica e não é uma mensagem teológica que foge a toda a teologia do Antigo Testamento. Se Davi cria em Deus e na palavra dele, na Torá, se ele tinha uma fé verdadeira no Deus de Israel, então ele vai manifestar essa fé no salmo que ele está escrevendo, principalmente por ser inspirado por Deus. Então, o que nós vemos nesse salmo é que não vai haver confronto de mensagem, de ensino nesse salmo com nenhuma parte do Antigo Testamento e nem mesmo das Escrituras. Então, o salmo tem uma mensagem teológica muito forte. Então, vamos começar o texto aqui a interpretar esse salmo. Eu peguei uma frase aqui do Senhor Jesus. Ele diz assim no final do Sermão do Monte: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus. É o que ele diz lá em Mateus capítulo 7. E eu coloquei essa frase aqui, irmãos, porque os que estão me assistindo vão saber muito bem que hoje é muito comum todas as pessoas se afirmarem filhos de Deus. É muito comum que as pessoas digam assim: não, eu também sou filho de Deus, não, eu também sirvo ao Senhor, não, Deus é meu Pai. É muito comum as pessoas acharem que elas têm uma proximidade muito grande com Deus.
Quando Jesus usa esse termo Senhor, Senhor duas vezes, essa repetição dupla de uma palavra, na cultura hebraica, significava proximidade. Lembra quando Deus chama Samuel? Samuel, Samuel. Então ali é uma proximidade. Então o que Jesus estava ensinando ali é que no último dia muitas pessoas que se achavam muito próximas de Deus e de Jesus vão ouvir assim: apartai-vos de mim. Então é muito comum que as pessoas, sequer tendo ideia do que estão falando, sequer compreendendo a profundidade que é pertencer ao Senhor ou ser servo do Senhor, elas afirmam com muita facilidade que são filhos de Deus, que servem ao Senhor, vivendo vidas sem se preocupar o mínimo com a vontade de Deus. É por isso que João Calvino, 500 anos atrás, disse assim: nada há de mais comum no mundo do que as pessoas se apropriarem do nome de Deus sem entender o que isso significa. Enganam a si mesmas e nada lucram. Então, olha bem, lá na época da Reforma, Calvino já percebia isso, que as pessoas olham a Deus, pensam na ideia de Deus e gostam dessa ideia e automaticamente se colocam debaixo do serviço ou da filiação de Deus. No entanto, muitos nem entendem o que isso significa. A verdade é que para muitas pessoas, simplesmente existir dá a elas a ideia de que são filhas de Deus. Mas esse relacionamento com Deus é algo muito sério. Esse relacionamento, estar próximo de Deus, não é algo que é para toda pessoa. Quando nós lemos o Salmo 15, já fica muito claro para nós que isso não é algo assim que qualquer um pode dizer: ah, eu sou filho de Deus, ah, eu sirvo ao Senhor. O Salmo 15 nos mostra que é algo muito sério estar próximo de Deus e ter um relacionamento com o Senhor. E nós vamos observar por que o Salmo fala dessas coisas, quando na verdade ele fala mais da vida do homem. Olha bem, o Salmo 15 nos mostra um Deus que é terrível. Isso mesmo. O Salmo 15 não mostra para nós um Deus como as pessoas têm o costume de pensar. Um Deus bonachão, um Deus que não se ira, um Deus que não castiga, um Deus que não pune, um Deus que aceita qualquer coisa, um Deus que aceita qualquer tipo de vida, um Deus que não está nem aí para o que as pessoas fazem ou falam do nome dele. Ele é aquele ser assim que todo mundo consegue agradar e que ele não se desagrada de nada. Mas não é isso que o Salmo diz. Quando nós observamos o Salmo, nós vamos ver que ele, na verdade, o que Davi está fazendo aqui, não é procurando quem é capaz de estar diante de Deus. Ele está procurando se alguém é capaz de estar diante de Deus. Como que nós sabemos disso? Primeiro, o Salmo 24, versículos 1, 2 e 3, vai usar uma linguagem muito parecida com o Salmo 15. E nesse salmo, ele não está olhando para o homem, dizendo para todos virem, se aproximarem de Deus, servirem a Deus. O salmo está mostrando a glória de Deus. Olha o que diz o Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Então, primeiro, o Salmo 24 esclarece que Deus é um Deus poderosíssimo, majestoso, terrível, para depois questionar quem é que pode estar diante do Senhor. Além do Salmo 24, nós vemos também Isaías, capítulo 33, do versículo 14 ao versículo 16. Esses versículos usam uma linguagem muito parecida para falar a mesma coisa, ter a mesma ideia a respeito de Deus. É muito provável que o profeta Isaías estava com os salmos nas mãos ao escrever esse texto. Olha o que diz. Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e que fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio e o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas. Olha só que interessante. O profeta Isaías está usando uma linguagem muito parecida com o Salmo 15
para mostrar que a presença de Deus é fogo consumidor, é fogo terrível. Olha a linguagem que ele usa. Quem habitará com fogo devorador? Quem habitará com chamas eternas? Esse é o Deus, esse é o nosso Deus, esse é o Deus revelado nas Escrituras. É isso que o salmista está querendo mostrar a respeito de Deus. Olha também Levítico capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 3. Vamos ver se esse Deus é ou não é um Deus terrível. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Agora olha atenção. E falou Moisés a Arão: Isto é o que o Senhor disse: Mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão se calou. Olha bem o que Deus está dizendo ali para Arão, por meio de Moisés. Aqueles que se cheguem a mim, aqueles que se aproximam de mim, eles conhecerão a minha santidade, de uma forma ou de outra, pela vida ou pela morte. Mas a santidade de Deus será conhecida e o nome do Senhor será glorificado. E um último aspecto aqui, o próprio Salmo. O Salmo 15, lá no último versículo, diz assim: Quem deste modo procede não será jamais abalado. Ou seja, se o Salmo está dizendo que há uma maneira de proceder que nos evite ser abalados, é óbvio que ele está apontando para a presença de um Deus que é terrível, um Deus que se ira, um Deus que castiga, um Deus que mata. Então, o Salmo está claramente nos perguntando: será que alguém pode estar na presença de Deus? Essa é a mensagem do Salmo e essa é a mensagem para nós. Olha bem, meus irmãos, eu acho muito sério o terceiro mandamento. O terceiro mandamento talvez é um dos mandamentos mais mal compreendidos, mas o terceiro mandamento diz: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Meus irmãos, isso é de uma seriedade sem tamanho, porque quando nós nos identificamos como cristãos, quando nós nos identificamos como crentes, nós estamos tomando o nome de Deus sobre nós. Mas mais do que isso, quando nós abrimos a palavra de Deus e lemos a palavra de Deus, nós passamos agora a sermos conhecedores daquela verdade e precisamos agora viver de acordo com aquela verdade. Se eu abro a Bíblia e leio que somente por meio de Cristo eu sou salvo, eu me torno duas vezes culpado se eu vou atrás de outro Salvador. Se eu abro a Bíblia e leio a vontade de Deus, eu me torno duplamente culpado se eu desobedeço à vontade de Deus. Então, andar próximo ao Senhor, carregar sobre nós o nome do Senhor, conhecer a Deus e a sua vontade é algo muito sério. Se nós entendêssemos isso um pouco melhor, nós viveríamos vidas mais santas por medo de Deus. Porque nós sabemos que Deus é gracioso, Deus é bondoso, é misericordioso, mas Ele também é um Deus santo e é um Deus justo. E Ele é um Deus terrível. É perigoso estar na presença de Deus de maneira desordenada. É perigoso nos identificarmos com Deus não sendo de fato preparados para estar na presença desse Deus. Então, essa é a mensagem do Salmo para nós. Não é qualquer um que pode se aproximar tanto de Deus. Não é qualquer um que pode estar tão perto de Deus assim, porque Deus é santo e Deus é terrível. Alguns irmãos estão colocando ainda respostas aqui sobre a cura do cego. Eu não esqueci, não. No final do estudo nós vamos voltar a elas. Então, como que nós sabemos que o salmista está falando da presença de Deus? Por causa das duas imagens que ele usa. Ele diz: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Tabernáculo e monte eram duas imagens muito fortes para o povo de Israel. E Davi provavelmente está fazendo referência a esses dois textos que eu vou colocar aqui. Quando ele fala de tabernáculo, nós lemos lá no final do livro de Êxodo a consagração do tabernáculo. Desde o capítulo 35, Deus vem falando do tabernáculo, como deveria ser feito e tudo. E no capítulo 40, os últimos versículos do livro de Êxodo é a obra completa, o tabernáculo tendo sido feito e a glória de Deus enchendo o tabernáculo. Olha o que diz Êxodo 40, 34 a 38.
Então a nuvem, aqui é a nuvem da glória de Deus, a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel caminhavam avante em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantava. De dia, a nuvem do Senhor repousava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo nela, à vista de toda a casa de Israel em todas as suas jornadas. Olha bem, Moisés é aquele homem que a Bíblia diz que não houve outro tão próximo do Senhor como ele. A Bíblia diz que Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala com o seu amigo. Olha bem, nem Moisés se atrevia a chegar na tenda quando a nuvem do Senhor estava lá. Mas não é nuvem, nuvenzinha, como nós vemos aí em desenho, no céu, nuvem branquinha, bonitinha, parece um algodão, dá para a gente pegar. Uma nuvem espessa. Quando a Bíblia fala de nuvem de glória, está falando de uma nuvem espessa, aquela nuvem carregada. Nós vamos ver no próximo texto essa ideia de terror, de presença poderosa. Imagina à noite a tenda era como fogo consumidor. Aqui é óbvio que Davi está falando dessa parte terrível de Deus e não da presença graciosa. Ele também fala do Monte Sião, o Monte Santo do Senhor. E ele provavelmente está fazendo referência a Êxodo 19. Olha o que diz Êxodo 19. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu e o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor, para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Então, olha bem, é, a- essa imagem no Monte Sinai que é colocada, ela é uma imagem terrível. Nós não conseguimos imaginar isso, um monte tremendo pela presença de Deus, nuvem espessa, nuvem de glória, fogo consumidor. Nós não conseguimos entender, visualizar isso. É o que o povo estava vendo a respeito de Deus. E eles estavam com medo. Quando nós avançamos mais no texto, o povo diz para Moisés para não deixar Deus falar com eles, porque para que eles não morressem. Eles tinham medo de Deus, eles tinham pavor de Deus. Então é isso que o salmista está dizendo. Quem pode estar na presença desse Deus? Olha bem, mais uma vez falando, Davi não está olhando para os homens, tentando encontrar alguém que possa estar diante de Deus. Ele está olhando para Deus e questionando se é que alguém pode estar na presença desse Deus. Então, quem pode estar? Davi vai dizer, então, ele vai responder essa pergunta que ele faz, dizendo quem pode estar. E nós também vamos aprender nesse texto quem pode estar na presença de Deus para nós averiguarmos se nós cumprimos aí esses passos e podemos estar de maneira confiada diante de Deus. O versículo 2 diz: O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade. Esse texto fala de três coisas que nós precisamos ser para estar na presença de Deus. Primeiro, ter uma vida íntegra. Vida íntegra é uma vida que coincide o interior com o exterior. Uma vida íntegra é aquele que é sincero, é verdadeiro a respeito do seu próprio coração. Então, a pessoa íntegra não é aquela que fala o bem somente da boca para fora enquanto o coração está cheio de maldade. Não é aquele que age de maneira honesta tendo o seu coração cheio de desonestidade. A pessoa íntegra é uma pessoa que, moldada pela palavra, ela vive de acordo com aquilo que ela professa. Então, nós somos íntegros quando não só temos uma confissão de fé,
verbal ou intelectual, mas quando nós vivemos de acordo com essa confissão. E isso é uma pessoa íntegra. O texto também fala de uma prática justa. Então não basta ser íntegro, viver aquilo que se confessa ou se professa a respeito de Deus, mas uma vida justa, uma prática justa, fazer aquilo que é correto diante da lei de Deus. E fala também de uma vida verdadeira, falar a verdade, promover a verdade, desejar a verdade. Então, de acordo com o versículo 2, pode se aproximar de Deus aqueles que são íntegros, aqueles que fazem justiça e aqueles que são verdadeiros. Mas olha só, existe um designativo aqui nesse versículo que torna as coisas um pouco mais difíceis. Essas coisas devem ser feitas de coração. Quando a Bíblia fala de coração, não está falando de emoção, mas está falando do centro das decisões, da vontade, o centro da alma humana, o centro da pessoa. Então, todo esse centro, tudo aquilo que o homem é, tudo aquilo que o ser humano é e como ele vive, deve ser íntegro, justo e verdadeiro. Essa pessoa pode estar confiadamente diante do Senhor, porque é um caráter que bate com o caráter do Senhor. É um caráter que não é diferente, porque Deus é íntegro, Deus é justo, Deus é verdadeiro. Então, aquele que tem um caráter como o dele, de coração, de verdade, aquele que tem todos esses adjetivos conduzindo a sua vida, podem estar confiadamente na presença do Senhor. O versículo 3 diz mais: o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Olha bem, o que esse texto diz, o versículo 3, ele está fazendo aqui meio que um resumo da segunda parte do Decálogo, dos capítulos dos mandamentos 5º ao 10º, ou alguns, não todos talvez, mas alguns deles. Por quê? Porque os mandamentos nos ensinam a zelar pelo próximo, a zelar pelo bem do próximo, ao zelar pelos bens do próximo, ao zelar pelo nome e pela reputação e pela vida do próximo. Então, quando esse versículo diz que aquele que não difama com a sua língua e não faz mal ao próximo, ele está resumindo a segunda parte dos 10 mandamentos, dizendo que aquele que cumpre os mandamentos amando o seu próximo como a si mesmo, ele pode estar diante do Senhor. Ou seja, aquele que tem um amor e aquele que tem zelo pelo próximo. Então, talvez nós nos qualifiquemos como filhos de Deus, talvez nós olhamos para nós e falamos assim: não, eu sirvo ao Senhor, eu tenho comunhão com Deus, eu estou bem próximo de Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com Deus, mas nós odiamos o nosso próximo. Aliás, 1 João vai dizer isso. Não tem como nós amarmos a Deus que nós não vemos se nós não amarmos o nosso próximo a quem nós vemos. Então, dizer que amo a Deus e odiar o próximo é uma falácia. Isso não existe, é impossível, porque se eu amo a Deus, eu cumpro os mandamentos nos quais Ele me ordena amar o próximo. Então, para estar próximo de Deus, para ter um relacionamento próximo com Deus, é necessário amar o próximo como a mim mesmo e zelar pelo próximo. O versículo 4, a primeira parte, vai ensinar mais alguma coisa que é necessário para aquele que deseja estar próximo de Deus. Diz assim: o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor. O que Davi está dizendo nesse versículo é que aqueles que têm ou desejam ter um relacionamento próximo com Deus, em primeiro lugar, têm que desejar o que Deus deseja, valorizar aquilo que Deus valoriza, pegar toda a vontade, conceito moral, os desejos de Deus, a palavra de Deus, e desejar essas coisas tanto quanto o próprio Deus. Se Deus é um Deus verdadeiro, desejar a verdade. Se Deus é um Deus justo, desejar a justiça. Mas essa não é a parte mais difícil, talvez, do versículo, porque além de desejar ou valorizar o que Deus deseja e valoriza, é necessário desprezar ou odiar o que Deus despreza e o que Deus odeia. Aqui é uma grande dificuldade. Porque se nós pensamos na justiça, na verdade, na integridade, nós conseguimos valorizar essas coisas. Nós conseguimos desejar essas coisas porque nós também desfrutamos dos bons resultados disso. O problema é na hora de rejeitar o pecado. O problema é na hora de rejeitar o egoísmo.
O problema é a hora de rejeitar a vingança. O problema nós encontramos na hora de rejeitar aquelas coisas que Deus também rejeita. O nosso coração pecaminoso ama o pecado, deseja o pecado e deseja muitas coisas que Deus despreza e que Deus odeia. Mas, para estar próximo de Deus, é necessário que tudo aquilo que Deus deseja, ama, preserva, seja também preservado e amado por nós. E tudo aquilo que Deus odeia, seja odiado por nós também. A segunda parte do versículo 4 vai nos dizer mais quem é, como deve ser aquele que deseja estar próximo do Senhor. A segunda parte diz: o que jura com dano próprio e não se retrata. Os irmãos certamente vão lembrar das palavras de Jesus no Sermão do Monte. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. O que Jesus ensina naquele momento é que a integridade pessoal ela passa por aquilo que nós falamos e confirmamos e damos a nossa palavra. Então, para nós nos aproximarmos de Deus, nós precisamos ser pessoas que de uma palavra só, de uma mente só, e não que muda de acordo com a situação. É muito comum nós falarmos que algo é pecado desde que não seja nós que estejamos praticando, porque se formos nós, nós temos uma boa justificativa. Mentira é pecado, mas se for no meu caso, eu posso inventar uma mentirinha. Suborno é pecado, mas se eu precisar fazer para me livrar de uma multa, não tem problema. Então nós temos esse hábito de não sermos constantes e firmes naquilo que nós professamos enquanto fé e enquanto vida. Só que o problema é que estar diante de Deus dessa maneira é perigoso, porque isso é uma atitude pecaminosa. Isso é uma atitude que demonstra desprezo pela verdade, pela integridade. Então, o que o Salmo vai nos dizer é que para estarmos próximos de Deus, diante de Deus, nós precisamos ter integridade pessoal com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós professamos. Então, de repente, enquanto cristãos, nós professamos várias coisas, ensinamos várias coisas, mas quando vamos para a nossa prática, nós fazemos coisas totalmente diferentes. Assim não dá para estar diante do Senhor. Ao passo que, se tudo aquilo que fizermos e falarmos for de maneira correta, verdadeira, íntegra, é o que o Salmo diz que deve ser feito para se estar na presença de Deus. O salmista fala mais uma coisa. O último apontamento que o Salmo 15 faz a respeito do caráter daquele que quer estar próximo do Senhor. O que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Esse texto nos lembra, a Silvia está só voltando aqui um pouquinho, tem um comentário aqui do Israel. O Israel está perguntando como colocar toda a responsabilidade em Cristo e não diminuir a nossa diante desse texto. Muito boa pergunta, Israel. Só que eu vou deixar para respondê-la no final, ok? A Silvia está dizendo, como foi dito na pregação de domingo, amar a Deus, odiar o mundo, fazer guerra contra o mundo. Exatamente. Esse salmo nos ensina essas coisas. Amar a Deus e amar tudo que Deus ama. Odiar o mundo e odiar tudo que Deus odeia. E fazer guerra. Exatamente. Entrar num confronto que não é necessariamente ou fundamentalmente contra as pessoas, mas contra o pecado e o maligno, que inevitavelmente usa as pessoas. Mas é isso mesmo, caminha por aí. É o entendimento de como nós devemos estar próximos de Deus. Esse salmo fala, voltando aqui, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Esse texto, mais uma vez, lembrando aqui das palavras de Jesus lá no Sermão do Monte, mas dessa vez no capítulo 6, Jesus vai dizer, não se pode servir a Deus e as riquezas. E o que o salmista está dizendo é que para nós nos aproximarmos de Deus de maneira confiada, termos um relacionamento próximo e verdadeiro com Deus, é necessário que nós sirvamos a Deus como o único Deus. É necessário que nós não tenhamos nenhum ídolo no nosso coração. É necessário que o nosso serviço a Deus e a nossa adoração a Ele, a nossa consagração a Ele, a nossa confiança nele seja total e restrita e ampla. Então, o que o salmista está dizendo é que eu não posso me aproximar de Deus tendo outro Deus.
Eu não posso me aproximar de Deus desejando um relacionamento verdadeiro com Ele, sendo avarento, sendo idólatra, desejando e amando e confiando no dinheiro. Mas, para chegar diante de Deus, eu preciso colocar todo o meu serviço, toda a minha adoração e toda a minha confiança no Senhor Jesus. O que o Salmo vai encerrar dizendo é que quem dessa forma procede não será jamais abalado. Então, olha bem, quem pode estar no tabernáculo do Senhor? Quem pode estar no monte do Senhor? Quem pode estar na presença desse Deus terrível? Quem é íntegro, quem é justo, quem é verdadeiro de coração, quem ama o seu irmão de maneira plena, quem tem o Senhor como único e verdadeiro Deus, quem é íntegro nas palavras e quem tem um caráter exatamente como o caráter do nosso Deus. Bem, o Salmo nos ensina então que Deus exige santidade. O Salmo, então, se nós fazemos a leitura do Salmo, a conclusão que nós vamos chegar é que, para estar diante de Deus, ele exige santidade. Nós temos duas questões aqui que complicam para nós essa situação. Primeira, lógico, se Deus exige santidade, basta a gente cumprir todas essas coisas. Mas a primeira situação colocada diante de nós. A lei de Deus, ela exige uma observância interna e externa. Não basta nós termos uma prática correta, mas é necessário que a nossa prática ela seja resultado de um coração correto. Então, quando nós pensamos na lei de Deus e quando nós pensamos naquilo que é exigido de nós, não é suficiente nós pensarmos que Deus olha para as nossas práticas. Devemos ter ciência de que Ele olha primeiro para o nosso coração, para a nossa alma, para aquilo que motiva as nossas ações. Então, se Deus exige santidade e deseja que eu faça todas aquelas coisas, primeiro eu devo entender que eu preciso fazer tudo aquilo de maneira verdadeira, de coração, com uma motivação santa e não apenas de maneira externa. Em segundo lugar, Deus exige perfeição. O que Tiago está dizendo no capítulo 2, versículo 10, eu acho que eu não coloquei aqui o texto. Tiago diz que aquele que observa toda a lei, mas peca em um ponto da lei, é culpado de toda a lei. O que Tiago está dizendo ali, irmãos, é que para Deus ou é tudo ou é nada. Para Deus, ou é perfeição ou é nada. Deus não comunga com nada imperfeito, porque Ele é perfeito. Deus não comunga com nada que minimamente é injusto, porque Ele é justo. Ele não comunga com nada que, por menor que seja, seja maligno, porque Ele é benigno, Ele não tem o mal e não se agrada do mal. Então, o que Deus exige é santidade. O que Deus exige é perfeição. E o que Deus exige é que nós cumpramos a sua lei de maneira perfeita. O que Deus exige é que nós cumpramos aquilo que Ele quer de nós de maneira perfeita. Irmãos, olha bem, quem pode cumprir essas coisas? Nenhum de nós. Deus exige santidade, e se é isso aí que Deus exige para a nossa salvação, se é, não para a salvação, mas se é isso que Deus exige para termos um relacionamento próximo com Ele, esquece. Ninguém vai conseguir isso. Ninguém vai conseguir alcançar esse nível de santidade exigido por Deus. Então, a santidade é encontrada somente em Cristo. Esse padrão perfeito exigido de nós, só em Jesus nós encontramos. Essa plenitude de integridade, de justiça e de caráter, só Jesus Cristo cumpriu. Então, esse salmo só pode ser respondido em Jesus e por Jesus Cristo. Olha o que diz Romanos, capítulo 7. Só dei uma pausa aqui. Primeiro, olha o que Romanos diz no capítulo 7, versículos 7 a 12. Esse texto mostra a total incapacidade do homem de ser santo diante da lei de Deus. Diz assim: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum, mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei.
Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Então, o que o texto aqui está dizendo é que nós não temos condições de cumprir a lei de Deus. Nós somos incapacitados de cumprir a lei de Deus, porque o pecado em nós nos torna incapazes de fazer isso. Agora, olha o texto de Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 4 e também o versículo 10. É a resposta em Cristo que nós encontramos. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o versículo 10 diz: Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. O que esse texto está nos mostrando é que Jesus cumpriu todas as coisas em nosso lugar. Aquilo que nós não tínhamos condições de cumprir, aquilo que nós não tínhamos condições de fazer, Jesus fez por nós. Então, irmãos, o que eu quero mostrar é o seguinte: quando nós lemos o Salmo 15, tudo aquilo que o Salmo exige, nós temos que entender que a nós é impossível, que o Salmo não fala de nós. O Salmo não aponta para nós. O Salmo aponta para um só que tem essa capacidade. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Somente Cristo. Esse salmo, quando nós pensamos em quem cumpriu todos esses aspectos, é só Jesus. Diante de nós tem que ter essa ideia. Isso aqui só é possível em Jesus. Se Deus exige isso e de maneira perfeita, só Jesus que pode cumprir. No entanto, o que em Romanos nós vemos é que a obra de Cristo ele não fez somente para ele, mas ele fez por todos aqueles que ele veio salvar. Logo, é somente Cristo, mas também aqueles que ele justificou. Então, aqueles que tiveram seus pecados perdoados, aqueles que tiveram a culpa retirada, aqueles que tiveram a condenação satisfeita por meio de Cristo, eles também têm condições de estar diante do Senhor, por meio da fé em Cristo Jesus, porque é por meio da fé que nós somos justificados, tornados perfeitos diante de Deus. Olha bem, se nós olharmos para esse salmo sem o Evangelho, nós vamos criar um ensino legalista e um ensino impossível. Tem que fazer isso, isso, isso e isso. Mas isso tudo é impossível. É por isso que essas promessas, como uma promessa de estar na presença de Deus, se cumpre em Cristo e depois se aplica em nós. Então esse salmo deve levar os nossos olhos para Cristo. Ele pode estar na presença de Deus, mas ele me leva também para a presença de Deus, porquanto ele me justifica dos meus pecados. Então, algumas aplicações para nós aqui nesse salmo, nesse texto. Primeiro, a presença de Deus exige santidade. A comunhão com Deus, ela só é para quem é santo, ou seja, não é para nós. Mas se nós tivermos um mediador santo, nós conseguimos estar diante de Deus. E Jesus é esse mediador. Ele é o santo. Então, se nós cremos em Jesus, se nós nos unimos a Cristo pela fé, nós temos condições de estar na presença de Deus. É por isso que Hebreus vai dizer que em Cristo nós podemos estar na presença de Deus confiadamente, sem medo, porque Cristo está sendo o nosso mediador. E em terceiro lugar, essa presença de Deus, esse companheirismo com Deus, essa comunhão verdadeira com Deus é realidade para quem crê no Senhor Jesus. Somente para quem crê no Senhor Jesus. Olha só, irmãos, esse salmo é maravilhoso,
Por duas coisas. Primeiro, ele nos mostra que nosso Deus é um Deus acima de muito acima daquilo que nós conseguimos imaginar. E ele nos mostra também que nós somos muito abaixo daquilo que nós imaginamos de nós mesmos. Nós pensamos em Deus como aquém daquilo que ele é. E pensamos de nós mesmos além do que nós somos. Mas o Salmo, ele coloca cada coisa no seu lugar. Mas esse salmo nos mostra, esse salmo clama pela necessidade de alguém. Esse salmo clama pela necessidade de alguém cumprir essas coisas. E quem cumpre essas coisas é o Senhor Jesus Cristo. Então, olha bem, como se aproximar de um Deus terrível? É o nosso tema de hoje do Salmo 15. Como que nós passamos da leitura para a aplicação na nossa vida? Nós lemos o texto e compreendemos o ensino do texto. Nós lemos, entendemos que ele está falando da presença de Deus, entendemos que ele está falando do que é necessário fazer. Isso ficou compreendido. Depois nós identificamos a incapacidade humana. E depois nós entendemos Cristo cumprindo essa incapacidade humana. Há uma promessa, algo a ser cumprido, né? A presença de Deus e Cristo cumprindo essa promessa. Então, quando nós vimos Êxodo no capítulo 14, era uma interpretação tipológica, as coisas menores apontando para realidades maiores. Ruth, uma interpretação analógica, a conversão de Ruth fazendo uma analogia com aquilo que acontece em Cristo. E esse texto, uma interpretação de promessa e cumprimento, ou seja, uma promessa feita, uma necessidade de ser satisfeita, cumprida em Cristo e tendo a sua plenitude em Cristo, a sua satisfação em Cristo. Assim, nós lemos um texto do Antigo Testamento, um salmo, de maneira cristã. E é assim que deve ser, irmãos. Nós devemos olhar para o Antigo Testamento e ver que a todo momento ele aponta para a nossa incapacidade. Os 10 mandamentos apontam para a nossa incapacidade, os salmos apontam, as promessas de Deus, tudo no Antigo Testamento aponta para a nossa incapacidade, porque nós precisamos de alguém que é capaz para ser o nosso Salvador. Eu vou responder algumas perguntas aqui. O Israel fez uma pergunta muito boa para o nosso estudo. Como colocar a responsabilidade toda em Cristo e não diminuir a nossa diante desse texto? Olha bem, quem tem condição de fazer isso é Cristo. Ele vai à frente. Mas quando nós cremos em Cristo, nós somos libertos da escravidão do pecado. Nós somos libertos da maldição do pecado e agora nós temos condições de obedecer à lei de Deus. Não perfeitamente ainda, porque estamos num processo de santificação, mas agora nós olhamos esse salmo e pensamos assim: então Deus deseja que eu seja assim. Eu já estou na presença dele, mas agora eu vou olhar para Cristo e quero ser como ele. Então eu leio o salmo e digo: eu não tenho capacidade de fazer isso. Só em Jesus que eu posso chegar diante de Deus. Depois que eu creio em Jesus, eu olho para o salmo de novo. Agora que eu estou na presença de Deus, protegido por Cristo, eu tenho que viver assim, eu tenho que viver assim, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não para ser salvo, mas porque eu já fui salvo e agora Deus me libertou para eu fazer isso, para eu viver assim. Então nós temos um olhar antes e depois de Cristo. Antes de Cristo, impossível. Depois de Cristo, um modelo no qual eu vou formatar a minha vida para ter um caráter cada vez mais parecido com o caráter do Senhor Jesus. Irmãos, eu espero que esse salmo tenha sido edificante para os irmãos, porque ele tira um peso das nossas costas, porque nós achamos que temos que fazer isso, aquilo para ser salvo, ser perfeito, fazer, que Deus vai nos tirar da presença dele, Deus vai nos castigar, Deus vai nos expulsar. Mas se nós estamos unidos a Cristo, se cremos nele, se Jesus é o nosso Salvador, nós estamos seguros na presença de Deus. Graças a Deus, porque o Senhor Jesus cumpre esse salmo, mas ele cumpre por nós. Ele é o cabeça, mas nós somos o corpo. O cabeça está na presença de Deus, o corpo também está. Graças a Deus por isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ir colocando aí, enquanto eu vou respondendo aqui a questão lá da cura do cego, que eu falei no início, e nesse tempo aí que eu vou respondendo, tendo alguma pergunta, os irmãos vão ter oportunidade de colocar aí nos comentários. Por que que Jesus tocou no cego 2 vezes? É algo que os irmãos precisam ler desde o capítulo 6 de Marcos até o final do 8 para entender.
As pessoas não sabiam quem Jesus era. Os discípulos também não. Eles olhavam Jesus, mas eles não criam em Jesus. E como que nós sabemos que eles não criam em Jesus? Porque o texto vai mostrando. Jesus multiplicou os pães, Jesus andou sobre o mar, Jesus ensinou a tomar cuidado com a doutrina dos fariseus e Jesus curou um surdo e um gago com um toque só. Logo após ele curar o surdo e o gago, o texto seguinte é a multiplicação dos pães. Olha bem, começou com a multiplicação dos pães. Tem outra. Jesus pergunta para eles: e esse tanto de gente, hein? Como é que nós vamos dar comida para eles? Se eles crescem em Jesus, eles teriam dito: o Senhor pode multiplicar, o Senhor pode alimentar essa multidão. Eles não creem em Jesus. Jesus multiplica pães de novo e mostra a incredulidade deles. Jesus está com eles no barco de novo, assim como estava quando andou sobre o mar. Jesus exorta mais uma vez a tomar cuidado com os fariseus, assim como fez antes. Ou seja, nós vemos os quadros repetindo duas vezes. E no final, quando Jesus cura aquele homem tocando duas vezes nele, Jesus está mostrando que assim também eram os discípulos. Eles viam Jesus, mas não compreendiam. Eles viam Jesus agindo, mas não entendiam. Era como se eles vissem Jesus como árvores, como aquele cego olhava os homens e via como árvores. Mas quando Jesus toca nele duas vezes e tira de fato a cegueira totalmente daqueles homens, Jesus mostra aos discípulos que eles é que eram cegos. Então, o foco daquela cura não é o cego. O foco daquela cura é os discípulos. Eles começam o capítulo 6 incrédulos sobre Jesus. E no final do versículo 8, Pedro diz em nome dos apóstolos: Tu és o Cristo. Eles estavam curados. Entendeu? Então, agora, se nós não lermos o contexto, nós não vamos entender. O dia que você lê um texto que você não compreende, fala: Nossa, mas isso está estranho. Leia o contexto. Abra um pouco mais o leque ali no texto, no contexto, que você verá como a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia ela é um todo coeso e a Bíblia é algo que ela se explica, né, pela misericórdia do Espírito Santo. Bom, não houve aqui nenhuma pergunta, nenhum questionamento. Nós vamos orar e assim nós vamos caminhar já para o encerramento do nosso estudo. Deus abençoe os irmãos. Muitos irmãos não me deram o nome para o culto domingo e para a escola dominical. Peço aos irmãos que aqueles que forem me passem o nome para termos aí a lista certinha, já que estamos com a limitação de pessoas, tá bom? Vamos orar. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser colocar aí já rapidinho, nós vamos orar e encerrar o nosso estudo. Então feche seus olhos e vamos orar. Senhor, louvamos o teu nome por esse tempo, ó Pai, que passamos juntos com os nossos irmãos. Somos gratos ao Senhor pela bênção de poder estudar a tua palavra e aprender a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, seja o nosso instrutor e ilumine o nosso coração para compreendermos as verdades da tua palavra e nos edifique por ela. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.